Durante séculos, a humanidade repetiu a mesma imagem: anjos com figuras serenas, humanas, belas, quase reconfortantes. Porém, essa imagem não nasceu dos textos antigos. Ela nasceu da arte, da pintura, da necessidade humana de tornar o divino suportável. Quando você volta às fontes mais antigas, os textos bíblicos, apócrifos e relatos hebraicos, o que aparece não é conforto, é estranhamento, é algo que não foi feito para ser compreendido facilmente. Anjos não chegam sorrindo, eles não chegam cantando. Quase todas as aparições começam do mesmo jeito. Não tenha medo. E isso, por si só, já diz muita coisa, porque ninguém diz isso quando a presença é familiar. Essa frase só existe quando o que está diante de você é profundamente perturbador. E nesse vídeo, a ideia não é discutir a fé, nem a religião, é olhar para os anjos como eles realmente aparecem nos textos antigos, suas formas, suas funções e, principalmente, o que eles são capazes de fazer. Ao longo deste vídeo, você vai entender por que os anjos bíblicos quase nunca se parecem com humanos, como suas descrições desafiam completamente nossa noção de forma e lógica, o que eles fazem quando aparecem, e o que acontece com quem os vê, e por que, em muitos relatos, anjos não vêm para proteger, mas para executar ordens que ninguém ousaria cumprir. Nada do que vai ser dito é exagero, nada é invenção moderna. Tudo vem de textos antigos, ignorados ou suavizados com o tempo. Se você sempre imaginou anjos como seres gentis, ou com aquela imagem comum de crianças com asas, talvez seja melhor repensar um pouco mais sobre isso. Quando a Bíblia descreve anjos, ela raramente os chama de bonitos. Na verdade, muitas vezes nem sequer os chama de humanos. Existem diferentes hierarquias angelicais, e algumas delas são até difíceis de imaginar. Os serafins, por exemplo, são descritos com 6 asas. Com 2 asas, eles cobrem o rosto. Com mais 2, eles cobrem os pés. E as outras 2 servem para voar. Mas se você se perguntar o porquê deles cobrir o rosto, a resposta é que nem eles suportam olhar diretamente para Deus. Já os querubins são ainda mais estranhos, com 4 rostos, de homem, leão, boi e também águia, 4 asas, corpos cheios de olhos, movendo-se em direções impossíveis. E então, existem os Ofanim. Esses não possuem um rosto humano, eles não têm um corpo definido. São descritos como rodas dentro de rodas, cobertas de olhos e girando incessantemente, acompanhando o trono divino. Isso não é uma poesia, é uma descrição. Tente imaginar isso aparecendo no seu quarto, no meio da noite, sem falar, sem expressar absolutamente nada, apenas observando. Não é à toa que o medo é sempre a primeira reação. Essa frase se repete tanto que deixa de ser detalhe e vira padrão. Quando um anjo aparece, a reação humana não é de curiosidade, é de pavor absoluto. Pessoas caem no chão, perdem a fala e entram em choque. E tudo isso faz sentido. Esses seres, eles não seguem nossa lógica biológica. Eles não se movem como a gente, não falam como nós. E muitas vezes, nem parecem vivos da forma que entendemos a vida. A frase "não tenha medo" não é um gesto de carinho, ela é um aviso. É algo como: o que você está vendo pode destruir sua mente, mas tente continuar consciente.
Anjos não são guardiões pessoais como a cultura popular insiste. Nos textos antigos, eles são executores. Eles anunciam destruições, espalham pragas, causam morte em massa. Um único anjo, segundo o Antigo Testamento, matou 185 mil soldados em uma única noite, sem batalha, sem luta e sem qualquer aviso, apenas a execução. Em Sodoma e Gomorra não houve negociação real, a decisão já estava tomada. Os anjos não discutem moral, eles apenas cumprem as ordens. E talvez essa seja a parte mais perturbadora. Eles não sentem culpa. Diferentemente dos humanos, os anjos eles não têm determinada escolha. Claro que isso não é uma regra, afinal, o próprio Satanás acabou escolhendo o mal. Mas eu quero dizer que eles não possuem certa dúvida, eles não possuem arrependimento, eles simplesmente decidem e fazem. Eles existem para obedecer. Isso acaba os tornando perigosos, porque não há espaço para compaixão quando a ordem é bem clara. Quando o anjo aparece, algo já foi decidido em um nível acima do humano. Eles não vêm para te perguntar, eles vêm informar ou até mesmo executar. Bom, agora, juntando tudo isso, seres que não possuem forma física, são cobertos de olhos, não seguem nossa lógica física, executam ordens sem questionar e causam medo até nos personagens mais experientes dos textos sagrados. E percebam uma coisa bem curiosa: os anjos mais bonitos, por assim dizer, só aparecem quando querem se comunicar. A forma humana não é a verdadeira forma. É uma adaptação, uma máscara. Talvez o que vemos seja apenas a versão que nossa mente consegue suportar. E se for assim, a verdadeira aparência nunca foi mostrada por completo. Não porque eles não querem se mostrar, mas porque nós não sobreviveríamos ao choque. Com o tempo, a humanidade suavizou os anjos, transformou executores em protetores, transformou entidades cósmicas em figuras decorativas. Mas os textos antigos continuam lá, silenciosos, esperando quem tenha coragem de ler, sem filtros algum. Anjos nunca foram feitos para serem confortáveis. Eles são estranhos, claro, na nossa visão atual como pecador. E talvez o mais assustador de tudo isso seja o fato de que, quando um anjo aparece, o problema nunca é a presença dele, e sim o motivo dele estar ali. Porque os anjos eles não vêm sem razão. Algo grande demais para o humano já está em movimento. Aqui foi o Musgo, e até o próximo vídeo.